Oh, glória a Deus! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, com muito amor e alegria, a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo aos Homens Transformados. Você que está através do Facebook, Hebron, Igreja Apostólica Internacional, e você que está através da Rádio Hebron, Jesus em primeiro lugar. Oh, glória a Deus! Sexta-feira abençoada. Sexta-feira gelada aqui em São Paulo, né, Bispo? Meu Deus, olha. Boa noite, pessoal. Boa noite com muita alegria. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal do Face, pessoal da rádio. Eu estou aqui intertido rapidinho, só para já compartilhei. E agora eu vou colocar o telefone da rádio aí, o telefone da igreja, né? Para todo mundo poder anotar aí, em nome de Jesus, ficar gravadinho aí. Amém? E aí, ó, faz assim, ó, vai lá. Pede para um colega seu, compartilha para curtir a nossa página. Em nome de Jesus. E também nós temos no YouTube, daqui a pouco, depois da ministração, eu já vou lançar lá no YouTube. Pede para se inscrever, dá um like, dá uma fortalecida no nosso canal. Em nome de Jesus, uma ministração totalmente especial para os homens, mas as mulheradas tá sempre em peso no Homens Transformados, né? Elas querem pegar estratégia, né? Saber o que a gente está ministrando para os homens. Saber se o marido está fazendo certinho. Para os homens, Efésios 5. Nada de normal, né? A bispo está ministrando Provérbios 31 para as mulheres, nós estamos ministrando para os homens ao contrário. Nós estamos ministrando Efésios 5, olha que lindo. Lá fala como é que tem que ser o marido, né? Nós estamos bonitinhos, estamos ministrando certinho, né? Aliás, nós estamos hoje é o penúltimo. Semana que vem acaba os Homens Transformados. Eu acho que o pessoal vai ficar. Olha lá, em nome de Jesus. Isso mesmo. Vai deixar saudade. A mulherada tá de espia. Elas estão, eu estou percebendo que para ver se pega a gente na curva depois, né? Vocês falaram que é assim, né? Exatamente. Fala sério. Deixa eu dar uma compartilhada aqui, Bispão. Bom, pessoal, deixa eu comentar rapidinho com vocês aí sobre a igreja. Nós somos uma igreja 100% virtual, para quem ainda não conhece, né? A Hebron, o propósito dela começou há 5 anos atrás com o virtual, e nós temos um aplicativo hoje, além do Facebook, que é a marca da Hebron, nós temos também um aplicativo da rádio. Você baixa aí para quem tem, né, o sistema Android, você vai baixar o aplicativo, super leve, não consome tantos dados móveis porque você não está rodando vídeo, é só áudio, então facilita bastante. Você consegue baixar, compartilhar tudo o que está acontecendo na rádio. O que é legal? Tem toda essa facilidade diretamente pelo teu celular. O único problema é quem tem um iPhone, mas quem tem iPhone normalmente já sabe como é que é o iPhone. Alguns aplicativos, né, são mais complexos lá para o iPhone. Mas aí o que você faz? Você vai entrar no www.radiobron.com.br. O aplicativo, lá você vai pelo site, você consegue ouvir os louvores, fechar a tela do celular, trabalhar tudo normal. Só não consegue baixar e compartilhar como é do aplicativo. Mas vale muito a pena. Até porque às vezes a pessoa está no trânsito e vai acompanhando aí toda a programação da Hebron. Nós temos louvor 24 horas por dia, os 7 dias da semana, só para realmente quando a gente entra. Então o aplicativo Super 10 recomenda aí, compartilhe em nome de Jesus. Mas o importante é que ninguém fica de fora, né? Com Mesmo certeza. que tenha o iPhone e não tem o aplicativo, mas tem o site. Tem o site. Glória a Deus. Vale muito a pena. O site também dá para deixar rolando o louvor e você sai Dá. também? Eu fiz o teste também, pelo menos pelo meu celular, né? Para quem tem iPhone, eu fiz o teste. Você consegue fechar e ir trabalhando as outras coisas. Porque o que é a dificuldade para quem tem um aplicativo ou para quem vai ouvir? É que você consiga manusear no celular, né? Por exemplo, toda manhã eu ouço o jornal. Então eu procuro aquele aplicativo que eu consigo fazer exatamente isso. Eu deixo tocando de fundo, né? Eu vou ouvindo a notícia e vou navegando na hora que eu dou uma sapeada nas redes sociais. Então é uma coisa que eu costumo fazer pela manhã. Mas dá para você fazer da mesma forma aí no trabalho. Ou tem gente que inclusive leva para o trabalho, leva o celular, né? Fica com fone, né? Tem uma das meninas que estava contando testemunho outro dia, que ela coloca o fone, coloca o cabelo por cima e vai trabalhando e ouvindo a palavra quando a bispa ministra pela manhã. Então, estratégia boa, né? Hoje você tem essa estratégia, tem o fone sem fio também, que facilita bastante, que a gente inclusive tem usado em algumas das transmissões. Hoje em 2 não dá pra gente usar, né? Mas a gente eu usei ontem no A Luz da Palavra também. Muito 10, vale muito a pena também. Oh, glória a Deus, o microfone está desligado. Nós estamos direto lá, não tem problema. Vamos lá direto. Quem estiver na rádio e estiver ouvindo, aliás, eu vou conferir. Dá um feedback para nós aí, se a rádio está com som bom, enquanto se está muito baixo. Falar algumas coisas para vocês. Olha, essa semana na Hebron foi corrida, gente. Foi corrida. Foi assim, abençoada. Foi término do nosso relógio de oração, né?
que a gente terminou com a Santa Ceia, terminou o jejum de Daniel, porém, os sacerdotes da Hebron, eu, a Bispa Karen, Bispo Marcelo, Pastor Edu e Pastor Edi, estamos firmes no nosso jejum de Daniel. Vamos mais 10 dias aí, né? Esse jejum de Daniel, que é de legumes e verduras. É mais 10 dias, Bispo? Nós vamos ter mais 10 horas, pessoal. Esse aqui é o só... Desculpa cortar aí. É o site. Esse é o site. Então, para quem tem iPhone, tem que entrar pelo site, mas ó, você coloca lá para tocar e você consegue mexer no celular. Eu acabei de conferir, o som tá 10 aí, né? O aplicativo da rádio é um pouco bem mais prático, né? Enfim, mas tá normal aí, pessoal. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Então, nós vamos ficar mais 10 dias, né? Direção da Bispa, nós vamos ficar mais 10 dias aí de jejum. Boa noite, com muita alegria, Bispa Karen. Ela tá aqui nos presentes. Não, dá uma boa noite com vontade, né, Bispa? É igual a gente faz no seu programa, né? Boa noite, com muita alegria. O áudio tá bom, Bispa, pode deixar. Que privilégio, hein? Ter a Bispa Karen aqui. Tá de boa, viu? Tá de boa, pode deixar. Eu acabei de testar a rádio. Eu ouvi aqui também. Tá de boa. Essa é só o aplicativo para mostrar pro pessoal, já que você tá com ele fácil aí. Deixa eu mostrar pro pessoal rapidinho o aplicativo. Opa, tem um cara falando aí, aliás, esse cara falando mais de passagem, mas vamos lá. Ó, pessoal, tá vendo como que é bem mais. Aqui Pastor já tá. Marcos Vinícius na bonitão, rádio. né? Você vê que tá bem. O aplicativo, logicamente, tem toda a tecnologia do aplicativo, é bem diferente do site, né? Então, aí dá para vocês verem a diferença, mas não tem problema, vai ouvir com a mesma qualidade tanto pelo site como pelo aplicativo. Amém? E como eu estava falando, essa semana na Hebron foi muito corrida, foi marcada. A palavra certa é essa, né? Foi realmente fomos uma marcados, semana né? especial. Né? Que tivemos no finalzinho do nosso relógio de oração, foi o propósito da vida sentimental. Foi os últimos 3 dias, né? Foi clamor, foi assim. E esse ano foi diferente, né? Porque o ano passado nós fizemos, acho que foram 3 dias nós fizemos, mas num outro formato, não foi, por exemplo, com o relógio de oração. Então esse ano o propósito do Salmo. Com o propósito do Salmo foram 3 dias também. E foi já bem próximo do Dia dos Namorados. Esse ano o Senhor deu um mês antes, né? Praticamente calhou também esse dia 11, 12 e 13. Olha que interessante. E né? olha que já tem gente que tem testemunho da vida sentimental. Tem várias pessoas dando testemunho. Aliás, ontem tinha gente ainda dando testemunho, ontem, né? A proposta acabou na quarta, ontem quinta, ontem já tinha gente dando testemunho ainda sobre a vida sentimental. Então, quando o Senhor dá um propósito, o Senhor modificou alguma coisa, às vezes no primeiro momento a gente não consegue entender, né? Você fala, por que será? Lá na frente a gente vai entender. Às vezes no dia seguinte, 2, 3 dias, você vai entender que tinha um propósito específico para isso. E o que ficou interessante nesse propósito desse ano? Ficou coberto pelo jejum. E não era qualquer jejum, era justamente selado pelo jejum de Daniel, que eu diria que um dos jejuns mais difíceis para a igreja fazer é o jejum de Daniel. Por quê? Você se priva de praticamente quase tudo. É verdade. Fica só com legumes, não é fácil. Você fala, o primeiro dia é interessante, você come batata, come não sei o que, batata frita. A primeira semana você os 2, 3 primeiros dias você vai de boa, depois parece que a comida já não... vai sentindo falta sentindo falta daquilo que a gente está habituado a comer. Então, 10 dias, mas eu tenho certeza de uma coisa, quem fez o jejum, a igreja, aqueles que fizeram vão ter experiências extraordinárias. Crescer espiritualmente. Daniel não se separou à toa, e o Senhor tirou ele, né, livrou ele na cova dos leões, então assim, viveu o sobrenatural. Então nós vamos viver. E é isso que nós não podemos esquecer. Eu não posso participar de um propósito desse e achar que minha vida vai continuar da mesma forma. Nunca. Nós não entramos na presença do Senhor para não ser transformado. E é aquela coisa, se não mudou nada na sua vida, nada ainda, né? Espiritualmente falando, materialmente falando, olha, alguma coisa está de errado, né? Tá na hora de você rever e prestar bem atenção, porque não é possível. Pode ter certeza que vai mudar muita coisa. Se não aconteceu na vida material ainda, mas na vida espiritual eu tenho certeza que já dá para sentir a diferença. Porque o que a gente tem que entender, tudo acontece no mundo espiritual, depois acontece no mundo material. Pode ter certeza que aquilo que você está vivendo hoje é coisa de coisas lá atrás, quer dizer, ou seja, às vezes de um mês atrás, uma revelação que o Senhor deu, um trabalhar, né? Então tudo aquilo que você se dedicou a um tempo, as coisas vão acontecendo. A palavra é muito clara, é sobre a lei da semeadura, tanto para o bem quanto para o mal. Então aquilo que você está colhendo hoje, na realidade é coisa que você plantou lá atrás.
então o teu posicionamento, né? Aí cada qual sabe, né? Então o que acontece? São coisas lá atrás. Da mesma coisa, quando a gente começa a colher algumas coisas que não está agradando, o que a gente sempre fala para a pessoa? Olha, se você não está satisfeito com o que está colhendo, está na hora de você mudar a sua semente. Né? Será que o problema não está onde eu estou semeando, a forma como eu estou semeando? Logicamente que está. Então é isso que é o nosso direcionamento. Então hoje nós estamos vivendo o melhor da terra. Qual que é o meu ideia? Eu vou continuar da mesma forma, porque eu só estou vivendo o melhor da terra. O Senhor está no comando de todas as coisas, então eu não quero sair. Vou continuar plantando dessa forma, eu tenho certeza que só vou aumentar a minha colheita. Bem? E outra, né? Não é porque a palavra foi lançada agora que profetizamos, nós somos usados como instrumento para trazer a palavra do Senhor na íntegra para você, que ela vai começar a acontecer hoje. Profetizo que sim, né? Mas o Senhor é o dono do tempo. Aliás, a Bíblia tem vários casos, uns que viveram de imediato, os que viveram... Então, assim, a palavra de Deus é tão linda por causa disso. Você pega uma palavra que foi ministrada, às vezes, como a gente viu esse mês a bispa ministrando das mulheres, e o Senhor pegou uma das palavras e falou, não, é agora. Quer dizer, teoricamente aquela palavra fala sobre algo que iria viver daqui a um ano, e o Senhor falou, não, vai viver agora. Então, o que nós temos que fazer nessa hora? Tomar posse dessa palavra. Eu vou falar para vocês, na hora que a bispa ministrou, quando ela falou, é agora, eu tomei posse da palavra, porque uma palavra dessa, ministrada dessa forma, talvez demore muito tempo. Porque normalmente quando eu ministrava aquela palavra, falava sobre a promessa daqui a um ano. E eu já recebi promessas há um ano atrás, você fica, na hora, você fica feliz, é uma promessa, mas você fica, será que só daqui a um ano que eu vou viver isso? Agora, quando você recebe uma palavra e fala, não, é agora, para tudo, anota. Hoje a bispa estava ministrando, foi uma palavra também excepcional hoje no programa. E eu comecei a colocar a data. Por quê? Ontem, hoje, porque são palavras específicas e falando do nosso futuro. Exatamente. Então, se eu tenho que estar antenado com o meu futuro. Isso, todo mundo tem que estar. A palavra não foi só para mim, o bispo, foi para todo mundo. Então, vou anotar porque essa palavra eu vou viver na íntegra, eu não abro mão. A palavra de Deus diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa da promessa. Então, ela vai se cumprir, pode não ser hoje, pode ser amanhã, mas eu tenho uma palavra. Então, eu vou clamar ao Senhor o quê? Essa palavra. Como é que o rei fez quando ele ficou, né, quando ele ficou lá enfermo? Ele foi lá, entrou na presença do Senhor e falou, Ezequias, falou, eu quero clamar por uma palavra, eu quero clamar porque eu tenho memorial diante do teu altar. Então, essas coisas que nós entramos diante do Senhor. Eu vou lá, não é cobrar, mas eu vou lá, né, colocar uma petição diante do Senhor. Por quê? Porque eu tenho memorial, eu tenho oferta, eu sou valente de Davi, eu sou dizimista. Então, eu não vou aceitar uma enfermidade entrar na minha casa, eu vou me posicionar, mas guerreando de que forma? Com armas espirituais, e essa é uma delas. Amém? E você tem aprendido, você tem recebido palavra, né? Então continua no mesmo espírito. É igual quando a gente sai do relógio de oração, continua no mesmo espírito, continua naquele mover. Sai, né? Você não vai receber um áudio da palavra, mas o que você pode fazer? Você pode continuar entrando no YouTube, acessando os louvores, né? Hoje nós temos uma hora de adoração. A bispa continua no mesmo mover na hora dela do meio-dia. Então faz assim, deixa o dia inteiro rolando, ainda mais que a gente está em casa mesmo. Tem um período de adoração na sua casa, lógico, às vezes todo mundo não vai querer ouvir a mesma coisa que você, mas tem um período de adoração. Continua nesse. Às vezes a pessoa tem flexibilidade do horário, por exemplo. Quem vai trabalhar de carro, por exemplo, vai voltar, você vai trabalho e volta, aproveita essa uma hora. Primeiro, às vezes você está no carro sozinho, então aumenta o louvor e adora, vai orar, vai falar com o Senhor, aproveita esse momento, porque às vezes a gente chega em casa, as coisas automaticamente, as coisas vão nos consumindo, as tarefas de casa, é marido, é esposa, é filho, naturalmente essas coisas consomem mesmo, e às vezes as pessoas não conseguem separar um tempinho para o Senhor. Então já faz isso, porque você vai louvando, você vai adorando, ora o Senhor, depois na hora que você for dormir, você só agradece com o sábado do teu dia e acabou. Mas você já aproveita esse horário. Eu, por exemplo, eu gosto muito de orar no banheiro, quando eu estou tomando banho, eu vou aproveitando o tempo que eu tenho, porque às vezes nos outros horários eu estou fazendo alguma outra coisa, então eu aproveito naquela hora, e estou participando com a bispa, quando ao meio-dia, né, para mim é mais tranquilo, eu oro junto com ela, já vou louvando, né? Não tem coisa melhor que deixar o louvorzinho rolando o dia inteiro, né? É bom demais. Se você tiver o privilégio de poder todo mundo estar no mesmo espírito, né? Porque às vezes as pessoas, não, chega de louvor, não, mas se você puder, olha, eu falo para você, é muito bom sempre deixar o ambiente preparado. Hoje acabou o horário e ainda ouvi o mesmo louvor ainda 3 vezes, porque o Senhor fala demais comigo naquele louvor, e eu quando eu pego um louvor, eu vou assim, eu vou ouvir 2, 3, 4 vezes até, não é que enjoar, aquilo vai entrar e eu vou glorificar a Deus, aí depois eu vou para outro louvor e assim vai indo. Né? Às vezes eu ouço o louvor a primeira vez, a pessoa fala, e aí?
vida não, né? Mas daqui a pouco esse louvor parece que pega de um jeito. E hoje eu ouvi um do Fernandinho lá, Fernandinho acho que umas 3, 4 vezes. É 10, né? Eu vou falar para você, deixa esse ambiente preparado, porque a qualquer momento, você vai ser surpreendida, olha, por uma notícia assim que eu posso te dizer, é extraordinária, porque nós temos recebido notícias assim. Você fala, meu pai, olha a velocidade que as coisas estão acontecendo. Muito né? rápido. Muita coisa está acontecendo, até a bispa deu um testemunho hoje, né, sobre uma vida que foi totalmente transformada, né, num dos expressos que ia da solidariedade lá na Praça da Sé, que foi profetizado na vida dele, e na próxima, cadê o fulano? O fulano voltou para casa e tal, não sei o que, viveu transformação e quando vê, menos espera, numa outra ocasião que eles voltaram, que tinha os dias certos, estava lá ele de novo. Ele não acreditava que as coisas começaram a acontecer numa velocidade tão grande, muito rápido, e a pessoa ficou o quê? Surpreendida, né? E olha que esse ano, eu vou falar uma coisa para vocês, assim, tá um ano muito rápido, né? Presta atenção nas coisas como estão acontecendo, a forma como o Senhor está fazendo. Eu diria que esse ano a gente tem que estar atento a tudo, porque o Senhor falou que vai ser um ano rápido, né? Está mostrando, sinalizando que vai ser um ano rápido, porque tem muita coisa acontecendo no momento onde não era para acontecer nada. Se a gente for analisar a situação do mundo, do país, do mundo, não era para estar acontecendo muitas coisas. E a gente está vendo o servo de Deus aí, tanta movimentação na vida da gente. Então, só que assim, é muito rápido. Só que eu não posso o quê? Não é momento da gente cochilar, não é momento da gente tirar a mão do arado, né, Não é hora de desatenção, pelo contrário. Por quê? Porque senão você perde o mover. O mover de Deus ele é muito lindo, mas nós não podemos perder esse mover de milagre. Nós estamos num mover de milagre na Hebron, algo extraordinário. Se você ver tudo que o povo está contando de testemunho, que a gente não pode contar todos, por quê? Porque eu prefiro crer que volta agora em junho. Mas assim, é um mover extraordinário. Então não sai desse mover. E outra coisa. Porque senão você vê todo mundo indo e você parece que está ficando para trás, né? O Senhor tem falado assim nitidamente, né? Pelo que a gente tem escutado das pessoas, comigo mesmo, né? Às vezes a gente recebe uma notícia que a gente não esperava. Né? Você planeja, você projeta uma situação, e eu projetei uma situação, e o Senhor falou de novo comigo muito nitidamente, mas o que tem te faltado? Ele falou desse jeito comigo, dessa forma, porque eu falei, poxa Senhor, meu Deus do céu e tal, né? Comentei a situação, ele falou, mas não tem te faltado. Expectativas, quer dizer, a gente tem muita expectativa, tem te faltado, né? A gente cria muita expectativa com uma série de coisas. E eu confesso para você, se a gente for analisar, quando começou essa notícia toda, e a gente falava de 10 dias, 15 dias, todo mundo gerou expectativa natural do ser humano. E aí a gente olhar hoje, sendo que nós passamos já de praticamente vai para 2 meses, se até o dia 31 vai dar 2 meses e meio. Olha que o Senhor não deixou faltar nada para nenhum. Né? Presta atenção no que o Senhor fez, que mover é esse que Ele colocou dentro da tua casa, que não faltou nada. Então, a gente só tem realmente a glorificar. É por isso que eu falo, não sai desse mover. Um Deus que nos sustenta nesse momento, às vezes você pode estar falando assim, poxa vida, mas eu estou trabalhando, como que Deus está me sustentando? Tá, de fato você está trabalhando, mas você já imaginou se Deus não entrasse na tua empresa, a empresa com qual você trabalha? Essa semana o Senhor falou para a bispa sobre uma empresa, que o Senhor manteve essa empresa de pé por causa de um funcionário que é servo de Deus. E a gente viu Deus fazendo isso diversas vezes, como fez com Ló, como fez com tantos outros. Só que a gente acha que isso acontece na Bíblia, não acontece lá, e está falando, sinalizando aquilo que vai acontecer conosco. Então, se hoje nós estamos empregados, se vocês estão trabalhando, se Deus está movimentando tudo isso, é por quê? Por posicionamento teu. Deus está fazendo com você. Então, às vezes, o teu emprego está sendo preservado. Então, nós não podemos esquecer que esse mover é um mover extraordinário. Tem muita empresa fechada e muita gente sendo demitida. Então, olha o que Deus está fazendo. A bênção da preservação, atuando aí. Glória a Deus. Bom, vamos dar boa noite para todo mundo aí, que tem bastante gente aí. Aliás, já abram sua Bíblia antes de mais nada, enquanto a gente vai dando boa noite aqui, já vão saber quem que nós vamos falar, né? Livro de Josué, capítulo 1. Vamos falar de quem? De quem será que nós vamos falar, né? Falar? O livro leva o nome dele, né? Digam que foi ele que escreveu, né? Então vamos lá. Vamos dar boa noite aí, quem está aí, Bispo Fábio? Fala aí. A Bispa Karen, boa noite, Glória a Deus, muita alegria. Bruna, boa noite, com muita alegria. Seu José Carlos do Espírito Santo. Seu José Carlos, glória a Deus. Essa semana fizeram aniversário de casamento, ó. Foi mesmo, hein? Né? Ó. Aniversário de casamento, então vai 4.7. Parabéns no ar aí, glória a Deus. Aliás, eu já falei com ele que está me devendo churrasco. Então, assim que acaba a pandemia,
eu vou cobrar, né? Não sei se eu vou poder comer de tudo, mas eu vou cobrar, né? Em nome de Jesus. Casal né? Pedra 90. Esse é 47 Casal anos de casamento, 20. não? Hoje em dia. Glória a Deus. Glaucia, boa noite com muita Boa noite, alegria. Mococa. Selminha, boa noite Selminha, com muita quanto alegria. tempo, boa noite com muita alegria. Pastora Dalva, boa Pastora noite com muita Dalva. alegria. A Aninha tá aí também. Pastor Edi. Ô, glória. Alan Bezerra, boa noite com muita alegria. Pastor Edu, tá também. O Márcio, meu primo lá de Curitiba, glória a Deus. Márcio Girardi. Pastorzão, glória a Deus. O Claudinei, aqui de Itauapas. Mococa tá em peso aí. Ó, Curitiba aí, já Dona tem. Rosélia. Só de Curitiba tem 3 já. Dona hein? Rosélia, glória a Deus, eu devolvi o fio para Dona Rosélia lá em Curitiba, tá tudo em paz aqui. Valéria, glória a Deus, com mais muita um alegria. Mônica, glória a Deus. Aleluia. Só o Maurício, né? O Maurício tá em Salesópolis, lá é mais complicado. A internet de manhã, pela manhã, ele consegue. Bem representado aí, né, amor? Tá Das mesmo, Cruzes, né? realmente. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos, sintam-se abraçados. Bom, pessoal, nós vamos falar hoje de um homem transformado, né? Que venceu como sucessor, né? Aliás, ser mais que vencedor ou vencer como sucessor. Então é falar de Josué, que foi sucessor aí, justamente de Moisés. Então um homem que eu acho muito linda a história dele, por tudo que ele enfrentou, a forma como ele, vou dizer assim, quase que passaram um abacaxi para a mão dele, né? A gente vai entender um pouquinho da história. Um dia tinha Moisés, né? Então, você imagina, o cara tá tudo bem, de repente olha para o lado, cadê ele que me dava a ordem, ele que passava toda a instrução e agora não tem mais. Então é uma palavra muito séria. Vamos ler lá então no capítulo 1, versículo 1, nós vamos até o 9, amém? Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, e a terra que eu dou aos seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, ou o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Quer dizer, de uma extremidade ao outro, norte, sul, leste, oeste. É o mar Mediterrâneo, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar-te aos seus pais. Então, somente, novamente, ser forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo segundo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia. Aliás, olha a passagem, o Senhor já começa falando, é para dar medo no cara, né? Primeiro, né? Porque fala para ele ser forte e corajoso. Aí o Senhor fala, calma, vai dando a instrução para ele, continua. Mas olha, como eu te falei, ser forte e corajoso. Não te mandei eu, não te mandei eu ser forte e corajoso. E muitas vezes nós precisamos ouvir essa palavra mais de uma vez. Ser forte e corajoso. Por que o Senhor estava falando isso com Moisés, com Josué? Primeiro, porque assim, a vida, aquilo que ele ia enfrentar pela frente, tinha muitas guerras que ele ia enfrentar. Eles conquistaram mais de 31 reinos. Então, assim, as guerras que eles iam passar para tomar a posse da terra, não era qualquer guerra. Então, eram guerras difíceis. Por isso, o Senhor falou para ele que ele precisava ser forte e corajoso. Só que o grande ensinamento aqui, se eu fosse ministrar só aqui, já falava, já estou feliz. Por quê? Tudo que o Senhor estava falando para ele só tinha um segredo do sucesso. Primeiro, ser forte e corajoso. Nós vamos detalhar todos eles aqui, né? Mas o primeiro, ser forte e corajoso. Ou seja, não posso parar, não posso desanimar. Não dá para parar para ser medroso, para ter medo do gigante, não dá para nada disso. É como o Davi foi lá, olhou o gigante, todo mundo estava vendo um cara enorme, e ele estava vendo simplesmente um homem afrontando Deus vivo. Então, esse é o posicionamento de um camarada que realmente está na fiação. Então, ele precisava ser forte e corajoso. E o outro segredo principal era meditar na lei de dia e de noite.
Porque isso será o teu caminho. Vai tomando nota aí, viu? O que nós fazemos hoje? Nós recebemos a palavra todo dia, o Bispo ministra todos os dias, pela manhã ela traz um alimento diário. O que o senhor está falando aqui? Para me meditar na lei, de dia e de noite, guardar os estatutos e seus mandatos. Se o senhor, né, tem um alimento diário para nós, esse alimento é para hoje. Eu vou tomar posse dele, porque uma instrução, um manual de sobrevivência está me dando uma direção hoje. Aquilo que eu vou precisar para vencer a próxima guerra. Está aqui, o alimento saiu do altar. Então, todas as manhãs eu tenho uma direção para a minha vida. E quando o Senhor fala conosco na manhã, Ele está falando o seguinte: olha, tem algumas coisas que eu preciso consertar. Isso todos nós, não é particular de um não, todos nós precisamos nos consertar em algumas coisas. Então, quando a palavra vem pela manhã, eu vou precisar consertar alguma coisa da minha vida, né? Cada um vai entender, porque o Senhor vai falar individualmente com cada um, naquilo que precisa ser acertado. E nós vamos ajustar o ponteirinho para a gente continuar caminhando. Então o nosso barquinho precisa ir, mas eu preciso ajustar lá a minha bússola, né? E o Senhor vai dando essa direção, vai passando. Então é como uma peça, um jogo de xadrez, né? Até fica legal o exemplo, né? Você vai movimentar uma peça, às vezes você vai movimentar uma peça equivocada, você perde 2, 3, você volta, não sei o quê. Então, quem sabe jogar xadrez já sabe que é estrategista. E quem dá essa estratégia? Aqui ninguém se fala na Bíblia de um cara mais estrategista do que foi Josué. Um dos maiores, né, da Bíblia. O Bíblia, maior estrategista da Bíblia. Mas por quê? Porque ele tinha direção de Deus. Então, ser o grande estrategista, posso ser eu, posso ser o bispo Fábio, pode ser qualquer um de vocês. Desde que eu pegue o quê? A direção que o Senhor tem. A grande direção está aí. E ele é interessante que ele tinha um nome dele, era Oséias, né? Trocou o nome dele para Josué, né? Moisés trocou o nome dele a pedido do Senhor. E ele é um camarada, só para vocês entenderem o quanto ele caminhou, ele nasceu exatamente no Egito, ele não nasceu no deserto. E quando muito jovem já foi colocado como escravo. Então o cara que trazia marca, né? Tinha raça, né? Opa, tinha raça. Qualquer um que aguentava. Porque lá o que aconteceu? A criança começou a se movimentar um pouquinho mais, já ia para o trabalho. Então, um cara que nasceu, né, num tempo onde todo o povo era escravo, muito jovem já foi colocado como escravo, e depois enfrentou todo o Egito, todo o deserto com Moisés. Então, um cara que tinha 40 anos de bagagem aí, não era pouco tempo, né? O cara tinha bastante bagagem. Por quê? Porque caminhou com ele. Então, qual que é o grande segredo do sucesso de Josué? Quais são as características que tem, né, que ter e que ele teve para poder vencer? Então, vamos lá. Primeira característica, ser servo. Ele foi servo de Moisés e a gente tem uma grande dificuldade. Até a gente ministrou um pouco sobre isso no relógio. Nós temos uma série de dificuldades de ser servo. Por quê? Porque, primeiro, ser servo requer obediência. E muitas vezes, nós relutamos com a obediência. Só que quando eu obedeço, você pode ter certeza. Primeiro, eu já estou seguindo as Escrituras. O que o Senhor falou para ele? Era para ele meditar na lei de dia e de noite? Se ele meditasse na lei de dia e de noite, ele já estava obedecendo. O restante já estava tranquilo, já estava garantido. Então ele, se você pegar a história dele ao lado de Moisés, durante esses 40 anos, né, porque Moisés não entrou na Terra Prometida, mas caminhou 40 anos com ele no deserto. Então, muito jovem, ele já começou ali a ser, né, um servo de Moisés. Tanto que a palavra fala que quando o Senhor, um ajudador, bem lembrado, um ajudador, que quando o Senhor falava com Moisés, Josué ficava do lado de fora da tenda lá ouvindo. Então, aquele que é servo, a primeira coisa, ele tem prontidão. Ele está ali de bate-pronto. Não perdia tempo, não né? quer perder tempo. Qual que é melhor? Eu fico imaginando hoje. Vamos pegar profissionalmente, para não dar só exemplo espiritual. Vamos lá. Profissionalmente, você está numa empresa, né? Se você tem um camarada lá que é muito mais gabaritado, porque tem mais tempo de experiência, tem mais bagagem, mais vivido, o que você vai fazer? Você não vai ficar de olho para ver como é que ele se porta? Eu falo porque na minha vida profissional era assim. Porque quando eu comecei minha caminhada, eu tive 22 anos no mercado financeiro. Só que quando eu comecei minha caminhada, não era a última bolacha do pacote, longe de ser. Mas o que eu fiz? Eu começava a prestar atenção como é que os camaradas atuavam. Aqueles que tinham 30 anos de experiência, cara que tinha bagagem. E eu falei, vou colar nesse cara porque eu vou aprender. E a primeira coisa que eu fui fazer é justamente ficar andando com esses caras. No começo, parecia que eu era realmente, né, um carregador de maleta dos outros. Mas eu estava aprendendo, eu estava sendo forjado. Agora, para a gente poder aprender para ser, eu preciso ter essa condição de servo. Então, a obediência, ela faz parte.
né? Eu preciso ser obediente. Muitas vezes o nosso grande problema está aí. A gente não quer obedecer. A gente quer viver tudo na Bíblia, tudo que tem de bênção, mas a gente não quer servir. Só quando fala de servir, a gente tem um péssimo ato, acha que está servindo a outra pessoa. Não, eu estou servindo ao Senhor. Automaticamente. Aqui, quando Josué estava servindo a Moisés, quem que ele estava servindo? Estava servindo a Moisés? Não. Ele estava servindo ao Senhor, porque ele estava sendo um instrumento. Moisés podia contar com ele para as guerras. Podia contar com ele com estratégia, podia dar direção para ele, e ele obedecia. Então era um cara importante, era muito importante. Só que aqui o que acontece? A Bíblia relata que o camarada morreu, né? Moisés morreu, meu servo é morto, e ó, tipo assim, nem dica, né? na realidade não deixou nem ele chorar. Não foi nem com beleza, né? Não foi nem com beleza quando eu subi e tal, não. Isso aí já foi assim, tanto é que eles tentaram procurar ainda o corpo de Moisés e coisa e tal. E você imagina, ninguém no primeiro momento, quem que ia obedecer esse camarada? Quem é esse Josué? Bom, nós sabemos uma coisa, o povo sabia uma coisa, que ele era servo, servia, né? Estava sempre colado em Moisés. Opa, referência, sabe como que a gente tem referência? Então, por mais que as pessoas tivessem dificuldade, porque ele tinha desafios para enfrentar, pessoal, não era pouco. E na nossa vida, nós temos desafios a ser enfrentados. Só que nós temos que ter o quê? Nós somos um referencial também. Então, quando ele passa como servo de Moisés, todo mundo olhava para ele e via ele o quê? Eu sei quem ele é. Eu sei que ele é servo, eu sei que ele obedece, que ele é obediente e que ele está sempre ali à disposição para Moisés. Moisés precisava de um cara, precisa para a guerra. Meu, pode ir. Até quando precisou mandar os 12 espias, quem que foram? Ele e Caleb. E foram os únicos que tiveram um entendimento completamente diferente. Voltaram com o fruto da terra prometida, né? O único que viram com outra ótica. Com outra ótica, porque o resto do povo estava completamente contaminado. A bispa até comentou um pouco disso hoje no programa dela. Eles viram que a terra era boa, né? Mas tinha os desafios. Que a gente só olha a dificuldade, né? Aí a gente costuma até mostrar os espias aqui, Josué e Caleb aqui, ó, com o fruto da terra prometida. Aqui o fruto. Olha o tamanho do fruto. Olha você ver. Isso é uma réplica que dá para vocês entenderem que 2 homens para carregar um fruto. Já imaginou? Sinal que não era um fruto tamanho de cacho de uva desse? Eu imagino. Meu Deus do céu. Só que aconteceu, o povo foi lá e viu o quê? Olharam o fruto, mas estavam muito mais preocupados com a guerra acho que eles do que nem com o viram, fruto. Né? Bom, primeiro, que se o Senhor já estava garantindo vitória, por que eu estou preocupado com o tamanho do inimigo? Eu tinha que estar lá me alegrando com o que eu ia viver depois que eu tirasse o coceiro de lá. Exato. Porque eu olhava o fruto, meu Deus, na hora que o Senhor acabar a obra aqui, eu vou me desfrutar com esse fruto. Eu vou poder me deliciar do fruto. Era essa a mentalidade que eles tinham que ter. Mas não pararam nos obstáculos. E que era um obstáculo, se a gente for analisar quem ia ganhar a guerra do Senhor, era um obstáculo pequeno, porque uma coisa é a gente vencer uma guerra na força do nosso braço, e outra coisa é o Senhor vencer a guerra por nós. Nosso braço forte. Então muda completamente a história. Outra característica importante desse sucesso de Josué é não perder a oportunidade, né? Então o que acontece? Muitas vezes o Senhor nos dá a oportunidade e nós perdemos a oportunidade. Então Josué, as pessoas brincam no mundo, falam, tem que passar, né, a banda de novo, como é que tem um ditado mudando que o pessoal fala, eu não lembro agora, né? Perdeu o trem, né, uma coisa assim, tem que passar o trem. É uma brincadeira, mas a oportunidade está ali para você. Né? O Senhor está dando oportunidade, como deu oportunidade para ele. Ele poderia ter aprendido alguma coisa ou não, mas ele procurava o quê? Estar lá, estar ouvindo, estar obedecendo. Então ele aproveitou cada oportunidade que ele teve com Moisés. Tudo bem que Moisés ele não foi um discípulo de Moisés, mas ele foi um sucessor. E quando ele precisou, né, pegar realmente no batente sozinho, quando Moisés foi recolhido, você acha que ele não lembrou de tudo que Moisés tinha feito? Então, ali atento. Antenado, né? Está antenado. E hoje, se a gente imaginar o seguinte, como é que é a nossa vida amanhã? Né? Eu fico pensando o seguinte, eu tenho que ter uma direção de Deus. Então hoje, por exemplo, eu tenho uma direção seguinte, eu sei aquilo que a bispa me ministra todas as manhãs. Então aquilo é o meu manual de sobrevivência. Eu sei como é que é uma vida no altar, então eu já aprendi. Como é que eu faço para ter comunhão? Eu tenho que buscar mais, porque eu vejo o quanto a bispa busca. E o Senhor fala com o profeta. E uma das vezes ele fala com o profeta Ezequiel o seguinte, mergulha mais. Quanto mais você mergulhar, mais você vai ter. Vai ter coisas lá no profundo que ninguém nunca viu. Só que você precisa o quê? Mergulhar mais. Eu lembro que o Senhor uma vez me deu uma revelação dessa palavra, e o Senhor falava que lá no fundo do mar, ninguém sabe mensurar quanto tem de profundidade o máximo.
E que quanto mais fundo a gente fosse, o senhor falou exatamente comigo, quanto mais fundo fosse, eu ia ver mais coisas extraordinárias que ninguém nunca viu, ou seja, animais talvez que nunca foram catalogados, plantas que nunca foram catalogadas, por quê? O mais profundo, e isso é a nossa intimidade com Deus, quanto mais profundo eu estiver, mais eu vou ter do Senhor. Só que isso requer o quê? Eu preciso mergulhar, e para mergulhar eu preciso estar como servo, né? Não perder as oportunidades que vêm. Por quê? Porque as oportunidades estão aí, a gente deixa passar. E Josué aqui não teve tempo. Aliás, o Senhor nem deixou ele perder a oportunidade mesmo, tanto que falou, acelera, não vai chorar o cara que morreu, vamos embora, porque o cara já morreu, vai fazer o que também? Naquela época ele nem permitia que ficasse cuidando ou tocando em morto. Então morreu, passa o próximo. Porque o que a gente mais tem visto ultimamente, aí pegando um gancho de ter um relacionamento mais profundo com Deus, é esse relacionamento raso, né? E o Senhor tem nos chamado para você entrar numa intimidade com Ele muito maior. Visto isso, é o nosso relógio de oração, né? Que você recebe palavra, você começa a ter comunhão com a palavra, porque você está recebendo a palavra. Nós damos a referência. Você pode às vezes não entrar na palavra na hora ali, mas você recebeu a palavra. Com certeza. Logo depois você pode ir lá examinar a Escritura. Aí você vai fazer o quê? Você vai começando a ter uma comunhão, uma intimidade com Deus, né? Você vai começando a pegar as características do Senhor. Porque esse relacionamento raso com Deus não vai te levar a lugar nenhum. Para aquilo que você quer viver, depende do que você quer viver com Deus. Eu quero viver o superficial, Fala aqui uma pessoa que tinha um relacionamento com Deus muito raso, não queria arriscar. Quando a gente fala ser servo de Deus, não é que você só é servo dele, você tem que saber servir ao Senhor também e servir a todos, né? Ele foi submisso, né? Só que a submissão, pessoal, se você for buscar no Google, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Submissão não quer dizer que você tem que ser tonto, trouxa, não é nada disso. Essa submissão e o servir, essa obediência é algo completamente diferente. Então não é que eu estou me jogando aos pés, eu estou fazendo tudo, estou virando um robozinho, não é nada disso. É uma submissão completamente diferente. Eu estou me colocando, né, para obedecer às Escrituras. Se o Senhor está falando, quando você me obedece, essa submissão é a obediência ao Senhor. Fazer aquilo meditando na lei de noite. Por quê? Porque o Senhor falou que daria tudo para ele. Aonde ele pisar vai dar. Então o Senhor nos garante, né, nos dá promessa. Mas eu preciso obedecer ao mínimo. Obedecer e guardar os estatutos. Volta lá para Deuteronômio 28. Lá tem um monte de bênçãos. Só que está dizendo que elas são o quê? Eu vou viver todas elas, mas de acordo com a minha obediência. Então às vezes a gente fala, mas eu não estou vivendo nada. Mas você está sendo servo? Você está obedecendo? Está sendo submisso? Tá tudo nas suas mãos. A primeira parte está sempre na nossa mão, né? A gente tem que crer, a gente tem que confiar, a gente tem que ter fé e acreditar naquilo que a gente não viu ainda, como se estivesse existindo já. Josué aprendeu, e ele tinha exemplo de ser um cara fiel a Deus. Você vê que logo na sequência ele mostra fidelidade para com o Senhor. Então, mas onde que ele aprendeu essa fidelidade? Vendo o quê? Como Moisés se comportava. Então o segredo do sucesso está do nosso lado. Nós precisamos ver o que? Hoje, qual é o segredo do nosso sucesso? O nosso líder. Por quê? Porque foi delegado pelo Senhor, a autoridade máxima da igreja. Então ali é o segredo do sucesso. Ali está me dando uma direção todos os dias, uma direção, coisa que eu não preciso. Vamos analisar, vamos ser folgado agora. Eu não preciso passar uma noite orando, como a bispa precisa. Perder noites de sono onde o Senhor fala, acorda porque eu preciso te dar uma revelação, acorda porque você precisa orar por um fulano que está acontecendo uma guerra lá, assim, você precisa se colocar de joelho. A vida que a bispa tem não é para qualquer um, não é fácil. Por quê? Uma vida de dedicação. Então, a gente ter uma mordomia todas as manhãs, eu vou falar com você, nós somos folgados. Porque chegar papinha todo dia pela manhã pra gente. Tá todo dia mastigada. Mastigadinho. Eu dormi tranquilamente, fui dormi a noite toda. Agora ela não. Passou às vezes uma noite em claro. Não só, todo exemplo da noite, porque todo mundo quer dormir de noite, quer descansar. E nem sempre ela consegue. O Senhor renova as forças dela. Não pergunte. Mas nem sempre ela consegue. Nem sempre ela consegue dormir. Às vezes ela que acompanho, né? Não é fácil, fala sério, não é fácil. Eu que acompanho. É uma vida de dedicação, então nós temos um privilégio. Então quando eu olho para ela, eu aprendo o quê? Eu aprendo uma fidelidade. Eu aprendo o que é fidelidade. A comunhão. Por mais que eu não tenha a mesma comunhão que ela tem, mas uma coisa eu sei como que tem que ser.
Posso até não praticar, não fazer igual ela, mas eu sei como que é que tem que ser feito. Então o que acontece aqui, Josué tinha exatamente isso, ele sabia como é que Moisés, qual era o segredo do sucesso de Moisés. Então Moisés foi obediente, o que eu vou fazer? Eu vou ser obediente. E ele viu o povo relutando no deserto, ele passou por tudo com Moisés no deserto. Ele viu o povo reclamando, ele viu o povo murmurando disso, o povo murmurando daquilo, então tudo isso ele tinha vivido. E tinha estado também lá no Egito. Então para ele não tinha novidade nenhuma. Mas ele tinha um modelo, ele tinha um exemplo. Então ali, Moisés, trabalhando do jeito que estava trabalhando, estava montando, formando um sucessor sem perceber, talvez. E aí que estava a grande sabedoria. A sabedoria estava na vida de Josué. Moisés não precisava falar para ele, ó, vem prestar atenção no que eu estou ministrando, vem aqui que eu vou te discipular, senta aqui que eu vou te passar anotadinho as coisas. Não. Então, às vezes, a bispa não precisa nos chamar no particular para a gente aprender todas as coisas. Eu vou ficar colado nela. Sabe como é que eu fazia? Rapidinho, deixa eu contar isso aí. Quando a gente montou o escritório, nós fomos a consultoria, e a bispa ia para o escritório que era na minha casa, né? Tinha espaço lá e tinha um escritório, comprou uma mesona de reunião, a gente montou a empresa lá. E o que eu fazia? Todo o tempo ocioso que eu tinha, eu ficava pedindo para ela me contar uma história. Me conta uma história bíblica. Me fala uma história. E fulano, e ciclano, me conta a história de Davi, me conta a história de Elias. Eu ia perguntando, eu confundia Elias e Eliseu. Para ver, conta de novo. Um monte não ficou muito claro. E ela ia me contando. Então eu tinha essa sede de aprender. Então o que aconteceu? Eu ficava, eu vou aproveitar. Não precisava ela, no começo, logicamente, ela vinha lá, me chamava para me explicar. Mas chegou um momento que eu já tinha essa vontade, eu já tinha essa sede. Então Josué aqui, ele tinha sede. Moisés não precisou chamar ele lá dentro da tenda, senta aqui que eu vou te explicar. Por quê? Ele sabia, ele queria o segredo do sucesso. E ele tinha um exemplo de sucesso. Então se nós estamos vendo, por exemplo, já que nós estamos falando da Bíblia, vamos lá. Uma mulher que venceu a leucemia, vence o lúpus, que é mais segredo de sucesso do que todos os dias. Qual é o segredo? Eu vou colar nela. A enfermidade não vai me pegar, a depressão não vai me pegar, nada disso. Por quê? Porque eu tenho um exemplo. Você está vendo como que é lindo? O Senhor deixa ele à nossa disposição. E às vezes a gente não sabe aproveitar. Então, eu quero aproveitar o máximo que eu posso. Então, durante as refeições, eu estou trocando ideia com ela sobre uma passagem. Eu estudo o dia inteiro, mas vou conversar. Por quê? Eu vou aproveitar. Ela tem uma bagagem que eu não tenho, então eu quero aproveitar, eu quero aprender. E é esse o sucessor. E é isso que fez sucesso na vida, fez a diferença na vida de Josué. Ele precisou passar por um grande problema, porque quando houve a morte de Moisés, qual era a maior dificuldade que ele tinha, além de estar na liderança, porque o Senhor chamou ele e falou que ele vai liderar todo o povo. Qual era a maior dificuldade que ele tinha? As comparações. As comparações são inevitáveis. Eu confesso para vocês que eu tinha muita preocupação com isso, porque eu achava que a comparação era inevitável entre eu e a bispa. Que as pessoas iam exigir da minha pessoa o mesmo que exigia dela, só que não tem como. Não tem mesmo. Porque ela é ela e eu sou eu. A comunhão que ela tem, eu tenho uma diferente. Então Josué, ele tem todas as características de Moisés, mas ele não é Moisés. Então a mesma coisa o bispo Marcelo, a mesma coisa o bispo Fábio. Nós temos as características, praticamente as características da bispa. Se você pegar as meninas hoje, que são ministradas na igreja, vocês vão ver que elas têm todas as características da bispa. Elas não percebem, quando você vê a bispa, às vezes elas estão falando uma coisa, a bispa fala, essa é minha filha mesmo. Por quê? Está vendo as mesmas características. Está orando igual. Você acha que Josué não queria ser igual a Moisés? Eu acho que queria ser. Agora, quando ele ficou sozinho com o povo, o que ele tinha que enfrentar? A comparação. As pessoas talvez quisessem que ele fizesse a mesma coisa que Moisés fez. Ele poderia até fazer, mas ele ia fazer do jeito dele. Enfrentar do jeito dele. A comunhão, ele ia aprender a ter comunhão com Deus do mesmo jeito que Moisés tinha, mas no primeiro momento ele não tinha. E aqui é a primeira vez que o Senhor começa a falar com ele. Então você imagina, de repente o Senhor me chama e começa a falar, ó, agora vai ser assim, já imaginou? Deus se falar hoje, e aí, bonitão, agora é com você, bonita. Senhor. Agora é com você. Segura que a batata é o seguinte, ó, agora você vai ouvir a minha voz, medita na minha lei de dia e de noite. Já imaginou? O Senhor falando isso para você hoje? Já gela, né? Já gela. Senhor, só que se ele falar para você, mas se você fizer isso, eu te garanto sucesso. Aí, ó. Isso está escrito aqui, então o Senhor já está falando para você hoje, já está selando para você hoje. O sucesso está aí. Preserva a minha lei de dia e de noite e você vai ver. O Senhor dá uma prensinha ali, mas ele já vem com refrigério, né? É imediato. Outra coisa, outra característica importante de Josué
ele não se envolveu com a ingratidão ou até mesmo com a corrupção do povo. Porque o povo vinha daquele jeito, né? Muitos já tinham, muitos não, todos que vieram do Egito já tinham morrido no deserto. Essa geração era a geração nova, mas não estava livre da contaminação, da corrupção, não estava livre de nada disso. Então, a primeira coisa que ele iria enfrentar é a ingratidão do povo. Ah, porque Moisés abandonou a gente, porque Moisés sumiu, porque até então a história era que Moisés tinha sumido. E automaticamente eles poderiam seguir as deformações dos pais. Opa, com certeza. E por isso é que Moisés passa todo o livro de Deuteronômio falando novamente da lei, reforçando para que aquele povo não esquecesse. Por quê? Porque quando a lei foi dada lá no Monte Sinai, essa moçada aqui não tinha nascido. Nasceram no deserto. Então precisava lembrar, olha, só que é o seguinte, presta atenção no que eu vou falar agora. O que Moisés estava falando para eles naquela época? Olha, seus pais morreram, seus pais ficaram no deserto e não vão colocar os pés na terra prometida por desobediência. Tá captando? Então, espera um pouquinho. Se eu não obedecer, eu vou viver aquela mesma... Eu vou cometer os mesmos erros dos meus pais. Por quê? Porque não obedeceram. Então, estava lá o sinal. Então, Moisés bateu muito nisso no livro de Deuteronômio. E aí, Josué, agora quem está com o abacaxi na mão, entre aspas, com todo respeito, era Josué. Porque por várias vezes esse povo fez o que fez lá no deserto. E agora está Josué com essa missão. Então está vendo um povo ingrato, murmurando, e um povo completamente corrupto. Então qual era o grande desafio desse grande sucessor? Não se envolver com nada disso. E o detalhe, né? Era só 40 dias. Opa, ficaram 40 anos. 40 dias, imagina. 40 dias de murmuração. Imagina nós aqui, a pandemia é só para durar 60 dias no máximo, né? A princípio era 20 dias, 30 dias, né? Nós já estamos mais de 30, imagina né? Ficar 1 ano, 2 anos num esquema desse? É muito sério, pessoal, é muito sério. Só que não adianta, então vamos pegar o começo das características que eu já passei para vocês de Josué. Não adianta eu ser sou servidor, né? Sou servo, submisso, obediente, busco ter intimidade com Deus. E chega na hora H agora, na hora de exercitar tudo aquilo que eu fui com qualidade. Veja aqui, porque Josué foi com qualidade. Toda essa servidão, todo esse tempo com Moisés. Chega na hora de colocar em prática, eu vou me envolver com a ingratidão, vou me envolver com a murmuração que está em volta. Já está militando em seminador, né? Aquilo que Deus tem para você é para você. E às vezes o teu posicionamento pode até fazer diferença e vai fazer diferença na tua família, mas depende do teu posicionamento. O Senhor entregou para você, às vezes a salvação que está entrando na nossa casa está dependendo do nosso posicionamento. E eu tenho certeza, hoje já dei esse testemunho, já falei várias vezes o que? Como o Senhor ministrou ontem e hoje, eu falei, eu entendi que a salvação do meu pai não é convertido, dos meus filhos, é o que? O meu posicionamento no altar. Então eu sei que enquanto eu estou no altar, enquanto eu estou cuidando da obra do Senhor, o Senhor está cuidando dos meus filhos. O que poderia ter acontecido com meus filhos se eu tivesse sido um filho rebelde hoje? Filho rebelde que eu digo para com o Senhor. E aí? Como é que seria? Como é que seria a vida dos meus filhos? Do meu pai? Meu pai tem 82 anos, está gozando de uma saúde maravilhosa. Graças a Deus. Então glorifico a Deus. Então o Senhor está fazendo exatamente aquilo que fala nas Escrituras. Cuida da minha obra que eu cuido dos teus. Então eu estou vendo Deus na minha vida de uma forma extraordinária. Se todo mundo entendesse isso. Se todo mundo entendesse isso. Cuida das minhas coisas que eu... Meu pai passou pelo câncer, o Senhor foi lá, botou a mão. Meu pai também, ele está aí, ó. Seu Carlos está aí também. Guerreiro. Seu Carlos é outro guerreirão aí. Então Deus vai lá e cuida dos nossos. Consegue entender isso? Só que quando chega nesse momento, o grande sucessor, ele não vai se envolver com nada disso. Porque ele vai lembrar quem era Moisés. Moisés andou com o povo ingrato, a vida dele toda ali, com 40 anos, com o povo ingrato. Eu acho que só por isso já era para Josué nem querer, né? Já era uma pessoa fora. Moisés, que foi Moisés, passou o que passou o cara com mais esse manso, povo, né? Imagina eu, né? Que a Bíblia fala que ele era um cara manso. Se ele fosse desse sentimento aí, né? Imagina se ele não dava um passo. Eu não vou pegar um abacaxi desse, prefiro sozinho. Eu e Caleb aqui, a gente já conhece como é que é, Deus vai dar, vou eu e ele. Mas não, o Senhor fala que ele ia liderar o povo. E passa uma responsabilidade para ele importante. Como o Senhor hoje está passando uma responsabilidade para cada um de vocês que entrou sobre a sua família. Você vai pegar a sua família hoje, atravessar o Jordão e colocar eles na terra prometida. Qual é a nossa terra prometida hoje? A nossa salvação. Olha que o Senhor tratou no meu coração agora. Era 4 milhões, é isso? Mais ou menos? Mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Tudo bem que aqui, todos aqueles que saíram de lá morreram no deserto. Mas uma nova geração já tinha. E não era pouco também. Uma nova geração já tinha, não era pouco.
Então você imagina hoje, o Senhor está tratando conosco, olha, o meu posicionamento, eu vou atravessar minha família, o Jordão, vou trazer a salvação para minha família, o que é isso? Então eu vou parar para me envolver com ingratidão, com murmuração do povo, eu não sei, o povo quer reclamar, problema é seu, meu, vai para lá, sai de perto de mim, meu, sai para lá. Corre, meu, foge da parede, quer fazer dessa com Satanás, meu, beijo, tchau, vai sozinho, meu. Salvação individual, bonito. Salvação individual, ela não é coletiva. Para fora. O Senhor tem falado o quê? Sobre uma salvação em massa, por quê? O posicionamento do servo de Deus, que está todo mundo se movimentando nessa pandemia, e vai haver salvação em massa. E é isso que nós temos que glorificar pela vida dos nossos amados, mas que a salvação individual é individual. E agora ele tinha esse desafio para enfrentar, e ele tinha outro desafio importantíssimo também, que era o quê? Ser respeitado como líder. Ele era um cara, até então, general do exército. Agora, ser respeitado como líder, no geral, né? Cuidar de homens é uma coisa, né? Cuidar do povo todo no geral, povo, né? Já é outra coisa. Porque quando ele está no exército, o povo está num propósito. E outro, ele estava recebendo direção de Moisés. Qualquer abacaxi, qualquer problema que desse, ó, fala com Moisés lá, ele que mandou eu ir, se vira com ele. O que o povo fazia com Moisés no deserto? Dava um problema, eles iam aonde? Você acha que eles iam lá no Monte Sinai reclamar para o Senhor? Não, nem subia, porque senão ia ser consumido. Eles iam lá no Moisés, você imagina o coitado do Moisés. Nem podia, né? Ia atrás do Senhor, podia. Né? Você imagina, chegar lá, Moisés, você não prometeu para a gente tal coisa? Por que você não chega? Eu fico imaginando, glória a Deus que Jetro, né, o sogro de Moisés, chegou lá e falou, Moisés, você não vai dar conta de administrar esse povo desse jeito não, faz o seguinte, ó, separa aí alguns príncipes aí, né, pega alguns camaradas de 1000 aí das tribos aí, e eles começam a julgar algumas coisas mais simples, e você fica com as coisas mais pesadas. Porque você imagina o cara o dia inteiro, o balcão de reclamação. Imagina o balcão de reclamação? O Procon de hoje seria fichinha, meu. Perto daquela, mas um cara só. Reclamação o dia inteiro, o cara sentar, né, meu, e vir, cada hora vem uma reclamação. Tem noção? Meu, fala sério. Josué podia falar o quê, meu? Tô fora. E agora o povo tem que te respeitar. Como você chega da noite pro dia e fala pro cara, agora é o seguinte, ó, Moisés, você não precisa procurar o corpo dele, não. O Senhor falou para mim que ele morreu. Como falou com você se ele sempre falou com Moisés? Não, o Senhor falou comigo que ele morreu e que é para a gente acelerar o passo aí. Olha, muito sério. Eu lembro que na novela, acho que falava assim, ele morreu, ele fugiu porque ele viu que a gente não ia para a terra prometida nada. O enredo da novela. Lá tem algumas coisas que falam, né, para dar enredo, né. Então os desafios que Josué tinha que enfrentar não eram poucos, eram muitos. Só que a primeira coisa que o Senhor fala para ele é que ele precisava ser o quê? Ser forte e corajoso. Por que o Senhor fala para ele que ele precisava ser forte e corajoso? Porque os desafios eram grandes. Então os desafios que ele tinha que enfrentar eram desafios internos, ou seja, lidar com todo aquele povo, os problemas pessoais dele, meu, porque você imagina, a responsabilidade era grande, então ele precisava ser forte e corajoso mesmo. E outra, também os problemas externos, porque, meu, nós temos um monte de gente para vencer aí. Então ser sucessor, vencer como sucessor, não é para qualquer um, é para os separados, para os escolhidos. Precisava ser forte muito, fazer aquele povo herdar a terra que o Senhor tinha prometido. Olha que responsa. Nossa, só faz o povo herdar, você vai, pega esse povo, passa o Jordão e vai fazer eles herdar a terra que eu prometi para Abraão. Pô, você prometeu para Abraão e eu agora tenho que me virar aqui? Fala, meu. E o povo já estava na segunda geração já. Opa, na segunda geração, você imagina. Nada, né? Não entrou nada, uma nova geração, você imagina. E outra tarefa que era talvez uma das mais difíceis, além dessas que não foram poucas até agora, mas assim, fazer o povo zelar pela palavra. Como é difícil a gente fazer o povo zelar pela palavra. Zelar significa meditar na lei de dia e de noite, que é um desafio maior do que esse. Você falar para o povo meditar na lei de dia e de noite, o povo não está nem aí, meu. Não está nem aí. Se você pegar de Gênesis Apocalipse, você vê que o povo só zelava pela palavra quando o calo apertava. Aí o povo ia lá para o profeta, o povo ia para o Senhor e orava, e chorava, e murmurava. Olha, é igual quando a gente sai de uma ministração poderosa, né? Aí você fala para a pessoa vem falar com você, mas você recebeu a palavra do mês? Não assisti. Você assistiu a palavra na íntegra que a bispa ministrou no culto que teve mais tempo?
não tive tempo. Mas fala, mas vem cá, como é que você quer fazer? Não, porque o tempo tá disponível só para viver as dificuldades. Aí você fala, você tem uma palavra do ano, vai, na virada do ano tem uma palavra. Já tem, né? Porção dobrada do Espírito. Né? Aí cada mês tem uma palavra, e essas palavras já foram, já foi ministrada por cima nas 12 chaves. Então você já entrou o ano sabendo. Você já acabou o ano sabendo do próximo da palavra e você já entrou o ano sabendo das palavras que você teria todo mês. Fora de você ter as palavras todo mês, cada semana você tem uma palavra também. Então você tem, olha, palavra aí de tudo que é tipo. Não falta. Aí você não se alimenta, você tá mastigadinho, basta você o quê? Separar um tempo, porque ainda nós somos virtuais. Você vai lá no Facebook. Ou você vai hoje a pessoa pode ouvir em casa, deitado, meu, fala sério. Qualquer hora. Comodidade, não pega frio, não passa frio, você se cobre, não pega chuva. Vamos perdoar se você não ouviu na hora, se não está participando do programa. Às vezes não dá, né? Ninguém dá para o pessoal largar o serviço para ficar ouvindo a palavra, não é nada disso. Mas dá para você, um momento do seu dia, ir atrás da palavra. Peraí, deixa eu ver a palavra que eu tenho. Ah, tá, agora eu estou entendendo o que está acontecendo. Igual a pessoa fala, te identifiquei. Pô, pelo amor de Deus. Sério, né? Não tem como. Então, meditar na palavra era a parte mais difícil, não só para Josué. Josué tem dificuldade de meditar na palavra? Não. Mas por que o Senhor pega pesado com ele falando sobre isso? Porque ele tinha que fazer o povo meditar na palavra. Porque se desviasse, Moisés teve dificuldade com esse povo lá atrás que murmurou. Você acha que ele ia ter dificuldade com o povo que não ia murmurar? Eu acho que ia. Então ele ia ter grandes dificuldades também. Tanto que se a gente pegar 2,5 tribos de Ruben, Gad e meia tribo de Manassés, a gente tinha pegado terra antes do Jordão. Foi, né? Viram terra que boa, tem pastagem aqui, dá para todo mundo. E aí a meia tribo de Manassés falou, dá para a gente pegar um pedaço aqui também, já vamos pegar. Tudo bem, Moisés falou, tudo bem, pode pegar aqui antes do Jordão, pega a terra aqui, só que é o seguinte, vocês vão ter que ajudar todo o restante do povo. Vocês vão ter que continuar com a gente na guerra, depois que todo mundo se instalar, vocês voltam para a terra de vocês, aqui para a terra que é de vocês. Então você vê que as dificuldades que tinha ficado para Josué, tinha que falar para esse pessoal que ele tinha que passar também o Rio Jordão. Então ser forte e corajoso ia muito mais além. Agora eu quero que você frise o que eu vou falar para você, que eu vou ler para vocês agora que eu anotei aqui. Josué recebeu a resposta mais importante da vida dele. Ouve agora o que o Senhor está falando com você nessa noite. Ninguém, então ninguém é ninguém. Ah, mas fulano, não. Ninguém, anota isso, te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés. Olha o currículo, olha, o Senhor está falando para ele, tudo bem, ainda vou te dar um exemplo, como fui com Moisés, assim serei contigo. Cravou, chancelou. É como se o Senhor estivesse pegando o anel de sinete lá de Faraó com José, e assinando o decreto, falando, fica tranquilo, ninguém levanta o pé aqui, ninguém abaixa o pé, ninguém faz nada, você manda em tudo aqui. O Senhor estava fazendo exatamente isso, só no céu eu mando mais, aqui na terra você está mandando em tudo, Josué. Só medita na lei de dia e de noite, bota esse povo para andar, ser forte e corajoso, porque ninguém poderá te resistir. Esse cara ia para a guerra de que jeito? Não vou dizer que ele podia ir dançando, pulando, se vangloriando, com soberba, mas ele já ia para a guerra sabendo da vitória. Se ele meditasse na lei, a gente só vai ver que ele perdeu só em Ai. Teve um porquê. Então, mas teve um porquê. Justamente porque não meditaram na lei, houve pecado. Mas se meditasse na lei, 100%. daí para frente, era 100% de vitória, tranquilo. Então, depois de tudo isso que o Senhor falou com ele, todas as características que eu passei para vocês dele, qual era o primeiro desafio que ele tinha? Agora, nós já vimos todos os desafios, ele venceu, ele pegou o povo assim, assado, foi ter que mostrar que ele era líder. Mas agora chegava a primeira tarefa, uma das tarefas também muito importantes, se não a mais importante depois do Jordão, que era primeiro ele tinha que passar o Jordão, já tinha ali que abrir as águas. Vale lembrar que naquela época o Jordão não era que nem hoje, porque hoje diz que você passa lá com a água, acho que no joelho, se eu não me engano, nada além disso, mas naquela época era muitas águas. Tem gente que fala que até desbarrancava lá, a forma como foi parada as águas era para ter desbarrancado tudo lá. Então a primeira tarefa que ele tinha era passar o Jordão. Tudo bem, ele viu Moisés abrindo o mar,
Uma coisa você vê o outro fazendo milagre, agora você ser instrumento agora, meu, é muito diferente. Então agora ele estava com uma tarefa importante, fazer o pessoal passar o Jordão. Passar o Jordão era importante, era muito importante, porque ia selar, ia batizar esse povo, um tempo novo. Esse pessoal que nasceu, vamos lá, quando eles passaram lá o Mar Vermelho com Moisés, era como se estivesse fazendo o batismo, selando o batismo daquele povo, desceram as águas, passaram por dentro das águas de subiram. Só que esse pessoal aqui não passou lá. Então só quem estava ali que tinha passado aquelas águas Mar Vermelho, só Josué e Caleb. História que os pais contavam, né? Exatamente, então agora eles estavam tendo a oportunidade de batismo ali, passar nas águas. Então era passar a passagem do velho para o novo tempo. Que aliás a bispa ministrou isso pela manhã. E sair do deserto. Sair do vez, opa, né? E sair do deserto de vez, muito bem lembrado, bispo. Saiu do deserto de uma vez. Então quando eles passam ali, está selando eles. Agora eles estavam o quê? Selando uma vida de deserto para uma vida nova que o Senhor tinha para eles. Então ali já estava o primeiro desafio de José. E o Jordão, você vai ver a história. Davi passou várias vezes pelo Jordão, a gente vê histórias, a gente vê o próprio povo passando pelo Jordão, o Senhor foi batizado no Jordão, Naamã foi lá tomar banho no Jordão. Olha quantas histórias tem no Jordão. Não era qualquer lugar também, vamos lá. Passaram o Jordão, a pés enxutos, fizeram um memorial lá no meio, sacerdote, passando na frente, depois ficar lá no meio, espera todo o povo passar, uma coisa maravilhosa de se ver. Só que agora que passaram o Jordão, nós temos um problema. Precisamos enfrentar o povo de Jericó, que era uma das cidades que estava no meio do caminho. E era uma cidade importante porque eles se julgavam melhores que todo mundo. Pelo fato de ser uma cidade completamente murada, bem estruturada, bem fortificada. Então era uma vitória importante para o povo de Deus. Para tudo que eles iam enfrentar pela frente, já começar, né, colocando por terra o povo de Jericó, né? Se julgavam os estrangeiros. Esse povo já ia para as próximas guerras muito mais tranquilos, concorda? Agora que nós enfrentamos Jericó, então era uma cidade importante para essa guerra. E logicamente que antes de enfrentar Jericó, eles foram lá, circuncidaram, né? O Senhor preparou eles para circuncidar, selando como foi lá com Abraão. A fama deles já percorria. Percorria porque eles tinham enfrentado algumas cidades antes do Jordão, tanto que as cidades que as 2 tribos e meias pegaram, tinha gente lá, né? Tiraram os camaradas de lá, então a fama já vinha, o rei de Gog, de Og, então eram cidades que já tinham sido enfrentadas anteriormente. Então, a fama já tinha chegado em Jericó. Só que Jericó estava aqui, nós somos os máximos aqui, nós estamos protegidos aqui dentro, não vamos fazer nada. Não tem poder. Então, o que o Senhor já falou para ele? E o Senhor, primeiro, manda circuncidar, manda o povo se limpar, e aí o Senhor ainda fala para ele que vai engrandecer ele diante de todo o povo. Olha quando você se posiciona, quando você obedece, e com toda essa trajetória de Josué, o Senhor fala ainda, vou te engrandecer, todos vão saber que eu sou com você. E aí se preparam para essa guerra. Manda 2 espias lá, vão lá e ver como é que está o povo, vão lá espiar como é que está a cidade para a gente montar nossa estratégia. Josué era um cara estrategista. O Senhor fala para ele, manda os espias lá para vocês verem como é que está a cidade. Manda 2 espias lá. Não vou entrar muito na história de Raabe, que a bispa contou aqui essa semana, acho que ontem, né? Ontem acho que a bispa contou a história de Raabe. E aí o que acontece? Os 2 espias vão lá, olha toda a cidade, chega lá, a mulher entrega tudo de mão beijada, ela vomita toda a mão para os caras. Logicamente, o Senhor mandou os caras subir, parar na cadeira de direção, o cara parar no lugar certo, né? Fala sério, né? A gente acha que o Deus é um Deus de acaso? Não, não é Deus de acaso. É um Deus de Deus de detalhe, de propósito, né? Vai lá no detalhe, chega lá e fala assim, olha, eu estou sabendo da história de vocês, sei quem vocês são, sei que vocês passaram o Mar Vermelho, sei da fama, vocês que mataram o rei de fulano, o rei de Ciclano, já tomaram posse da terra, são temidos, já agora já passaram o Jordão. Só que tá todo mundo aqui se tremendo de medo. Quer dizer, ela já deu toda a ficha completa para eles, quer dizer, não era só ela que estava temendo ao Senhor, todo o povo estava temendo ao Senhor. Estavam só, entre aspas, tranquilos por conta das muralhas, mas sabiam que mais hora menos hora, se ficar sitiado lá, eles vão ter que sair. Porque como é que eram as guerras naquela época? Eles sitiavam, né? Ficavam do lado de fora, o meu mais hora menos hora, o camarada tem que sair de lá de dentro. Uma hora o suprimento não entra mais. O suprimento não entra mais e eles vão ter que sair de lá.
Então era como faziam, só que o que o Senhor tinha para eles era muito grande, não dá tempo de ficar sitiando nada, não ficar esperando nada. E outra que Jericó precisava ver quem era Deus. E o povo também precisava ter uma experiência. Afinal, esse povo não era guerreiro, isso aí eram escravos lá. Essa moçada foi aprendendo no deserto muita coisa. Agora tinha experiência de batalha nenhuma, não tinha experiência agora que mataram alguns reinos lá, onde as 2,5 tribos passaram e se alojaram, então estavam sendo forjados, e agora era a primeira guerra realmente com potencial, e a primeira guerra na terra prometida, além do Jordão. E aí, como é que se vence uma guerra dessa? Quando eu obedeço, vamos lá, vamos voltar de novo, a obediência, eu vou buscar do Senhor a estratégia para vencer essa guerra. E a guerra foi vencida o quê? Primeiro que espiritualmente, não foi materialmente, foi espiritualmente. Porque o que o Senhor dá a direção para ele? Ó, pega os sacerdotes, os levitas aí, né, vão dando volta em volta de Jericó. A cidade, tem estudos que falam que os muros tinham 3 metros de largura, outros falam que tinha 6 metros de largura, que era 2 muros, mas enfim, tinha 10 de altura, outro fala que é 9 de altura. Olha, indiferente disso, era uma estrutura gigantesca. Não era fácil, os caras não estavam lá dentro, teoricamente, dentro da preocupação deles era se eles conseguissem, se eles saíssem ou entrassem pela porta, mas fora isso, estavam lá muito bem trancafiados. Então a estrutura era uma estrutura violenta. E aí manda os levitas todo mundo passar, né, dar a volta em volta da cidade. Menos óbvio, né? Menos óbvio, só louvando, adorando, de boa, orando, mas estava fazendo o quê? Estava colocando por terra todos os principados, potestades e dominadores. Eles estavam guerreando o quê? Não é, a nossa guerra não é contra a carne e sangue, eles estavam fazendo exatamente isso, estavam dando volta lá em volta da cidade, todo dia, davam uma volta. 7 voltas? 7 dias, só que 6 dias eles deram uma volta a cada dia. Então dava uma volta. Tem gente que fala que ela tinha, né? Aí tem estudos que falam que teria aproximadamente 1 quilômetro de largura, né? Não dá para a gente ser mais preciso, tem historiadores que falam de extensão, porque, bom, os caras dar a volta num dia também não devia ser também tão grande assim, né? Porque todo dia que dá a volta lá, mas enfim, eles deram a volta lá no primeiro dia, no segundo dia, você imagina o povo lá, você vê que as estruturas estão caindo no mundo espiritual, presta atenção, que os caras lá dentro estão desesperados, o que esses caras estão fazendo? Imaginou o cara lá dentro, lá pensa, o que esses caras estão fazendo? Louco? Tá dando só volta, ué, não vão enfrentar a gente, não vão bater, não vão pular, não vão jogar flecha, não vão fazer nada. Os levitas, né? E outra, sem fazer alarde, só dando a volta. O cara, avisa o rei lá, você não sabe, eles deram uma volta aqui hoje. No outro dia de manhã, rei, acorda, ó, os caras estão dando volta aqui de novo, o que será que esses caras estão planejando? Imagina o desespero do cara do lado de dentro? Ó, deram mais uma volta, segundo dia, no terceiro dia, vai chegando no quarto dia, vai começando, que estão planejando. O mundo espiritual é assim. Vai se agitando. Quem já fez isso? A Bispa tem, nós já fizemos das 7 voltas. Nós fizemos uma campanha grande consagrar. Assim, lá no Bosque Maia, lá em a Bispa contou que teve até resistência nessa passagem. Polícia, resistência, chuva. 7 voltas no lugar, a gente já fez várias vezes isso. Algumas situações que o senhor da direção, a pessoa falou, vai lá, dá 7 voltas, consagra o local, já fiz várias, inclusive, já fiz situações de chuva. Lá onde a gente deu as 7 voltas, não tinha nenhuma igreja. E tem hoje, né? Glória a Deus. Por quê? Porque a guerra é no mundo espiritual, pessoal. O Bispo está falando muito sério. Lá não tinha igreja. O Senhor mandou eles consagrarem lá. Você imagina. Você acha que Satanás vai ver tudo isso e ficar quieto? Aí é um que se incomoda. Ver você passando um dia, no segundo, você imagina no último dia então. Porque chega no 4º dia, já começa todo mundo como era Jericó. Opa, tem alguma coisa errada. Todo dia tem alguma coisa. Porque você imagina, naquela época não tinha uma artilharia, né, bomba, não tinha nada disso. Então você imagina, o que esses caras estão fazendo? Estão fazendo buraco? Olha lá, não estão fazendo buraco. O que esse povo está fazendo? Chegou acho que no 6º dia, o cara estava com lombriga lá. Xarope esse povo, né? Tudo louco. Fala sério, né? Convenhamos, né? E aí quando chega no 7º dia, a ordem era para dar 7 voltas. Aí nesse dia, meu amigo, aí o sangue realmente... Bom, Salmo já tinha voltado com a estratégia. Estratégia de lá dentro tá todo mundo com medo, ficamos tranquilos, vamos esperar o que Deus vai fazer, depois nós vamos subir e vamos começar. Já sabia os pontos importantes tudo, né? Lá dentro, sabia tudo. E o mais importante, ele sabia que o povo estava com o coração desfalecido. Você sabia que o inimigo está com o coração desfalecido? Metade da guerra está ganha aí.
E aí o que ele faz? Bom, beleza, vou lá, quando chegou no 7º dia, pô, deram 7 voltas e gritaram. Na hora que os levitas começaram, que adorou, que soou o chofar, meu amigo, aí, meu, o muro, ó, começou a rachar. E ali exatamente vem a ordem do Senhor. Ganharam a guerra pelo braço deles? Não. Ganharam pelo posicionamento. Josué liderando esse povo a dar a volta. Meu, você imagina, Josué tem que falar para esse povo que eles tinham que dar 7 voltas. Ah, Josué, está de brincadeira, meu. Eu estou com um exército. Uma guerra dessa daí, você quer que eu fique dando volta em volta? Meu, Moisés a gente até entende, mas você, nossa, olha que desafio que ele tinha. Ela chegar ali, primeiro desafio, enfrentar uma cidade dessa e dar ainda 7 voltas, 7 dias diferentes, no último dia das 7 voltas. Eu vi um historiador falando que foi confirmado lá, que as pedras, né, elas não caíram para dentro, caíram para fora. Pela lógica natural seria o quê? Bom, se nós forçamos e os muros caíram para dentro. Não, os muros caíram para fora. Olha que interessante isso. Lembra Davi com um gigante, né? Com o gigante. Porra, meu, com Golias, ele jogou a pedra, bateu na fonte, né? Ele não caiu para trás, bateu aqui, qual certo? Caiu para trás, caiu para frente, para mostrar a glória de Deus. E aqui a mesma coisa, quando deram a 7ª volta, né, no 7º dia, porque tinha princípio espiritual, 7 voltas. Meu, 7 voltas, né? É o ciclo, os 7 dias é o ciclo, né? O Senhor criou todas as coisas, então eu tinha propósito. Só que se eles não tivessem obedecido, tinha vivido tudo isso? Não. Mas obedeceram, não questionaram, foram lá e deram as voltas. Quando chegou no último dia, quando essas muralhas ruíram, entraram e fizeram o quê? Destruíram completamente Jericó. Só preservaram quem? Raabe e a família dela, porque Saulo tinha feito uma aliança com ela. Olha, se você não nos entregar, não falar nada, e você se preservar aqui na tua casa, com esse sinal, né, com esse paninho de escarlate aqui na janela, para que a gente possa saber que é você, né, a sua casa, porque você imagina todo o povo invadindo, tinha que avisar os guerreiros. Guerreiro não conhece Raabe. Você já imaginou o povo invadindo a casa? A ordem era, eles tinham que matar tudo, mulher, criança, animal, tudo. Menos quem está só na casa de Raabe tinha que ser preservado. Então tinha que ter um sinal, tinha que colocar a fita lá, senão o povo ia entrar e ia matar todo mundo. Então o cara, antes de guerrear lá, tinha que olhar para ver se era a casa de Raabe. Olha só. E outra, não podiam pegar em nada. Os despojos todos eram para ser entregues, todo o ouro, toda a prata, para o Senhor, porque era a primícia. É o primeiro fruto da guerra em Hebron, ou seja, na terra prometida. A primeira oferta que tinha que ser recebida, o primeiro despojo, tinha que ser entregue ao Senhor. Você vai ver que depois o Senhor permitiu que eles pegassem os despojos, mas esse não, porque era primícia. E a primícia, e o Senhor ainda fala que a terra estava contaminada, era tudo coisa contaminada, precisava ser entregue ao Senhor, que o Senhor ia consagrar a terra. A terra estava contaminada, o povo era idólatra. O Senhor estava tirando tudo isso, estava limpando, mas eles precisavam pegar tudo aquilo que tinham e entregar a oferta ao Senhor. E não fizeram isso, matou todo o povo, mas a gente sabe que Acã foi lá e pegou, né? Trouxe, né? Trouxe coisa para o acampamento, que na lei que o Senhor tinha proibido. Mas tiveram vitória? Tiveram vitória. Então, o grande sucesso de Josué está aí. E daí para frente ele não parou, perdeu em Ai, que foi a próxima cidade, por conta dessas coisas contaminadas. O Senhor deu derrota para eles em Ai. Foi a única derrota que eles tiveram, né? Subestimaram o inimigo, poderia ter ido com o exército maior, acharam que foram lá, viram os camaradas. Acho que dá para ir com o exército menor. Os camaradas de lá tinham uma situação privilegiada, porque lá eram muitas ruínas, né? E eles ficaram em Ai, eles ficaram entre as ruínas, eles conheciam a ruína melhor que ninguém, né? Território deles. Então, subestimaram, foram com um exército menor e lá perderam. Não consultou o Senhor, poderia ter ganhado mesmo com esse exército menor, com um terreno desfavorável, como o bispo Fábio fala sempre do terreno desfavorável, poderia ter ganhado com tudo isso. Agora, o grande erro lá não foi só o fato de subestimar, evidentemente, mas era por conta das coisas contaminadas. E aí, né, chorou, rasgou, vai lá, fala com o Senhor, e o Senhor fala, tem coisa contaminada. Tira a coisa contaminada do meio do povo e você vai voltar a ter vitória. E aí roda daqui, joga a sorte daqui, né? O Urim e Turim, joga a sorte, cai lá na tribo e chega até chegar na casa de Acã. E aí descobrem que está lá. O Senhor perdoa todo mundo, volta novamente para a guerra com Ai. Aí vão lá
O Senhor dá estratégia, ó, fica com o povo aqui, fica com o povo lá, quando eles, você vai fingir que vai correr, porque como eles já tinham ganhado do povo, eles saíram todos correndo, o que acontece? Já tinham ganhado. Quando eles foram lá novamente, qual foi a estratégia que o Senhor deu? Essa passagem é muito linda. Deu estratégia para eles, ó, quando eles verem vocês, faz o seguinte, começa a correr novamente, eles vão achar que vocês vão fugir, eles vão sair de dentro das estruturas que eles estavam, que eles conheciam. Quando eles saíram para o campo aberto, opa, o povo de Israel era um número muito maior, aí a luta já começa a ficar numa proporção muito maior. Então você vê, eles tinham ido com 2, 3 mil homens, agora estava com 5, quer dizer, podia ter um exército já muito, muito maior. E aí o que acontece? Cercaram e deu vitória lá. E o que eu quero que você entenda nessa noite? Daí para frente, não parou mais. Josué conquistou mais de 31 reis, mais de 31 reis foram, né, eliminados. Então o grande sucesso daquele que é sucessor está aqui. Se a gente pegar essa ministração toda hoje para vocês, é a obediência, o posicionamento, a servidão, servir, né? Uma submissão não para um lado pejorativo como a gente sempre imagina, um lado completamente diferente. Josué ali começava a ser formado de uma forma diferente, agora na prática, e sem ter Moisés por trás. Agora não tem mais Moisés para me dar ordem, agora tem o Senhor diretamente. Mas aquilo que o Senhor falou para ele ficou claro, não ficou? Aquilo que o Senhor falou para ele, ele obedeceu na íntegra. Se Tanto que ele teve vitória. Então. O grande problema dele da derrota de Ai foi culpa dele? Não, não foi. A culpa, na realidade, porque ele subestimou, tudo bem. Poderia ter perguntado para o Senhor antes. Acabaram de vencer em Jericó, deu aquela... O ego inflamou um pouquinho. Mas tinha coisa contaminada também. Se ele tivesse perguntado para o Senhor antes, sobre estratégia, o Senhor falou, não vai, que você vai perder. Davi não falava isso? Senhor, eu vou alcançar o bando? Vai. Vou vencer? Vai. Se o Senhor não tivesse falado, ia dizimar todinho, né? Bom, com certeza. Mas o que ele tinha que ter feito? Senhor, ó, agora nós vamos para Ai, qual é a estratégia? O que eu faço? É assim, assado? Não. Ou foram lá, olharam, falaram, não, para ele só... Não, José, manda só 2 mil homens aí, tá bom demais, não vamos poupar o resto do povo para descansar. Descansar o quê? Quem estava dando vitória era Deus, meu. A gente não precisa descansar, a gente precisa da vitória, a vitória que Deus nos deu, a palavra que o Senhor nos deu, é nela que nós temos que mergulhar, é nela que nós temos que cravar, ela tem que ficar cravada na nossa mente em nome de Jesus. Então recebe essa palavra hoje no teu interior, que ela venha transformar a tua vida e que você aprenda hoje, como homem e mulher transformado, mas vencer como sucessor. E como vencer como sucessor não é vergonha para ninguém, porque Josué aqui, que não passou vergonha nenhuma, pelo contrário, o Senhor colocou ele no topo mais alto. Só que por quê? Porque ele tinha tido humildade como servo, como submisso de Moisés. A gente quer ocupar o lugar máximo, mas a gente não quer servir. E Josué está muito claramente. Vai falar que Moisés também não serviu o povo, na hora que serviu, esse povo que reclamava, que murmurava, o que mais ele fez foi servir o povo. O povo reclamava, ele orava ao Senhor, manda comida porque o povo está reclamando, o povo está chorando, o que é água? Manda água porque o povo está chorando. Esse camarada serviu, foi muito e serviu, não foi pouco não. E Josué aqui, da mesma forma, com a mesma integridade, com a mesma lealdade e com a mesma obediência. Então, em nome de Jesus, que você seja transformado hoje pela tua obediência, pela tua servidão, em nome de Jesus, fidelidade, integridade, lealdade e o mais importante, meditar na lei de dia e de noite, em nome de Jesus. Isso Amém? É possível para você, é possível para você. O mesmo Deus que falava para Josué da forma que ele tinha que agir, por onde ele tinha que ir, da forma que ele tinha que se proceder, ele é o mesmo Deus, ele não muda, ele é o mesmo Deus. Se você vai começar um negócio, se você vai para um lugar, se você tem que se... Pega a estratégia de Deus. Se você quer abrir sociedade com uma pessoa, não sei, qual é a sua área de atuação, né? Procure a direção de Deus. Mas Deus vai falar comigo? Vai falar com você. Vai falar do jeito que você entenda. Ele vai falar. Assiste o programa todo dia de manhã, só ver se ele não fala com você. Nossa, meu Pai do céu. O senhor tem vezes que fala, meu Deus do céu, só faltou falar o meu nome. Tem pessoas que falam assim, olha, só faltou falar o meu nome. Onde tem uma câmera, que não é possível, ninguém sabia dessa história. É mais ou menos assim. Eu não contei para ninguém. Mas o fala. Senhor, Ele está te dando resposta. E esta noite é a resposta para a sua vida também. Com certeza. Toma muito cuidado com quem você tem se aliado,
com quem você tem aberto os seus segredos, seus tesouros, né? Às vezes você vê que as coisas não acontecem, a inveja existe. A estratégia que Deus deu para você é para você, não é para outra. O Senhor deu estratégia para todo mundo, não deu estratégia para Josué. Josué é que liderar o povo. Às vezes a estratégia que o Senhor tem para você hoje é para você. Você que vai governar a tua casa, você que vai colocar a tua casa no lugar que o Senhor tem na terra prometida. Mas você precisa obedecer, você precisa plantar, meditar na lei de noite e plantar para que todo mundo possa fazer da mesma forma. Uma das coisas que Deus fala, a gente ouve muito Deus falando, não fica abrindo tudo. Às vezes você está para receber uma bênção, né? Você já sabe. Tá para se concretizar um negócio. Aí você abre, sabe? Tem até um livro da Joyce fala Meyer, demais, né? Tem até um livro da Joyce Meyer, que ela fala assim: eu e minha boca grande. Né? Você é culpado muitas vezes. Você sai abrindo a sua boca, tudo bem, é uma euforia, é uma felicidade. Você quer dividir, você quer que. O grande fraudador é você, né? Mas eu vou te falar, tem pessoas invejosas, a pessoa às vezes está do seu lado, uma pessoa muito próxima de você. Aí você sai contando tudo, você sai abrindo tudo. Ninguém tá falando pra você ser desleal com a pessoa, mas você não precisa falar tudo, ué. Aí de repente não acontece. Aí você vai saber, você vai colher daquilo que você. O Senhor já te avisou, fecha a boca, não abre seus segredos. Não se concretizou ainda, não fala nada. Espera, né, mano? Deixa concretizar, pega na mão, sabe? Pegou na mão, né? Aí sim. Olha, ninguém tem inveja daquilo que você não vive. A pessoa tem inveja daquilo que você vive, tá para viver. Então, muito cuidado. Só que ela não quer pagar o mesmo preço. Não mesmo. Só que ela não Por isso tem inveja, né? Ela não tem a mesma comunhão com você, ela não tem a mesma intimidade. Mas quer viver com você. Ela tem inveja até da sua intimidade com Deus. Mas tá possível para ela ser assim, né? Ter a mesma intimidade, a mesma comunhão, mas ela não quer. Ela tem inveja daquilo que você tem. Ela inveja o seu casamento. Para de abrir a sua vida sentimental para quem não deve. Com né? certeza. Em nome de Jesus é a resposta de oração para a sua vida hoje. A bispa fala: se o Senhor falar para mim, não saia do seu quarto hoje, não saia para a rua hoje, ela não sai. Não sai. Ela pode ter marcado um monte de compromissos importantes. Ela fala: se Deus não está comigo, eu não vou dar um passo. Seja assim também. Copie o seu sacerdote, né? Porque o Senhor tem te avisado, Ele tem te dado palavra, Ele tem te alertado, como fazia com todos os profetas na Bíblia. O Senhor, antes de descer o juízo dele sobre o povo, Ele sempre avisava os profetas. Ninguém foi pego de calça né? curta. Josué da mesma forma. Pode ter certeza que ninguém foi pego de calça curta. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha que palavra, hein? Penúltimo dia aí, falar de Josué. Não é falar de um cara qualquer, não. Pelo contrário, hein? Há quem acha que, mas ele ficou lá, coitadinho. Não. Olha, meu, o cara passou. Saiu do Egito lá, nasceu no Egito, né? Um jovem já, depois tornado escravo, passar por 40 anos com aquele povo murmurando na orelha dele, não se contaminar. Acho que o maior desafio estava aí, né? No meio desse povo todo, não se contaminar. Ele e Caleb são dois heróis, viu? Realmente dois heróis. Porque todo mundo falando, e esses dois não se contaminar, e depois viver o que esse homem viveu. E o segredo disso, né? O resultado é que só ele e Caleb daquela geração mostraram, né? Eu vou falar para você, é muito sério. Em nome de Jesus. Perseverante, né? Um camarada que foi perseverante, né? Até o final, né? Aliás, a perseverança faz a diferença na nossa vida. Ele não conquistou mais terras lá, vou falar agora pra você, porque ele já estava velho e cansado, porque senão ele tinha conquistado mais algumas terras também, viu? Se você for ver lá o finalzinho do livro de Josué, você vai ver que dava ainda para ele conquistar mais terras ainda. Ele já estava velho, cansado também, já estava todo mundo com as suas terras lá, um queria um pouco mais de terra para cá ou para lá, mas enfim, ainda dá para fazer mais um pouco aí. O que infelizmente a gente tem visto muito no povo de Deus ultimamente é que recebe uma palavra, né? Aí acha que a palavra já vai acontecer hoje, amanhã, depois, não sei. Aí não quer perseverar, não quer continuar ali, ó, no mesmo entoada, não quer continuar na comunhão com o Senhor. Josué, para viver a promessa, Josué, quanto tempo que ele ficou no deserto? 40 anos, mas ele foi viver a promessa. Caleb, que é melhor do que Caleb, o Senhor, ele foi lá falar: meu Senhor, eu estou com a mesma vitalidade que eu tinha quando eu recebi a promessa, há 45 anos atrás. Porra, meu, fala sério. O cara tava lá, agora vinha desfrutar de tudo que era de bom, com a mesma vitalidade que a gente recebeu a promessa. Meu, quando você espera no Senhor, você pode ter certeza, a mesma vitalidade, tudo que você queria do Senhor, você vai ter em nome de Jesus. Uma coisa que eu falo: permanece,
continua firme. Persevera. Né? Persevera. Até tem uma ilustração que às vezes a gente está vindo muito. Tem duas pessoas cavando, né? Dentro de um buraco, né? E dá para ver as pedras preciosas ali, né? E você vê que a pessoa cava e nada. Aí ela já está quase chegando nas pedras, ela muda de lugar e cava, tá quase para botar a mão e nada. E vai quase, vai. Aí a outra pessoa que está do lado vai lá e tchum, na primeira. Porque ela só tinha que ficar mais um pouquinho. Ser perseverante. Perseverar mais um pouco, a sua bênção já estava aí. Ser perseverante, quando ser perseverante não é no erro, né, gente? É quando você tem uma palavra, tem uma direção, persevera. Vai nela. Enquanto eu não viver, eu não vou tirar o olho da minha promessa. Exatamente. Pô, José do Egito não viveu tudo que viveu, mas foi de bate-pronto? Não foi. O camarada foi vendido, o camarada foi preso, ele passou por tudo que passou. Mas ele manteve o quê? Ele foi perseverante, ele manteve o olho dele na promessa. Meu Senhor me deu um sonho que vai se cumprir. Eu não sei que hora mas vai se cumprir. Só que ele não se desviou. E o grande segredo estava aí. É a mesma coisa com Josué. Josué viveu tudo que viveu, o povo viu tudo, mas por quê? Porque obedeceram. E eu vou falar para você, Josué fechou o olho, meu amigo, o negócio, o chicote estralou lá com o povo. Você pega o livro de Juízes aí, você vai ver que o povo teve muitos altos e baixos, né? Então Moisés fechou o olho, problema. Josué fechou o olho, problema, né? E isso se estende a todas as áreas da sua vida. É na sua área sentimental, certo? É na sua área profissional, é na sua área financeira. Importantíssimo. Em nome de Jesus. Relacionamento com seus filhos. Persevera, continua firme. Você não está vendo nada. Você não está vendo nada. Você fala, olha, eu não tenho esperança de nada aqui. Aliás, tem muita gente que guerreia pelos filhos, né? Se as pessoas guerreassem por tudo como guerreia pelo filho, não. Com a mesma garra, com a mesma intensidade, com a mesma garra, com certeza ia fazer diferença. Você acha que diferença. seu casamento já acabou? Não acabou não. Quem bota para o final alguma coisa o Senhor deu palavra para você. Nós saímos de um propósito sentimental. Continua firme, mas você fala isso, bispo, você não está aqui na minha pele. Você não tem noção do que eu passei, do que eu tenho passado na mão desse homem. Já passamos por algumas experiências também. Do que eu tenho passado na mão dessa mulher. Olha. Já passou por algumas experiências, não é? Fábio também. Então, em nome de Jesus, a gente tem caminho para você. A gente sabe, tem caminho. Em nome de Jesus, nós temos tá aí. ouvido testemunho de todas as áreas, a sentimental, a profissional, pessoas que estão sendo contratadas nessa época aqui, que estão mandando todo mundo embora, as empresas estão falindo. Que é mais do que isso, né? Não tem pessoal, não tem matéria-prima, não tem cliente para vender, e tem pessoas que estão prosperando. E muito, não são poucos não. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pessoal. Deus. Bora orar em nome de Jesus? Bora selar. Todo mundo descansar em nome de Jesus. Aliás, glória a Deus pela vida de vocês. Apresenta diante do Senhor toda a sua Em impossibilidade. nome de Jesus, coloca diante do Senhor agora. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, te glorificar por cada uma das pessoas que entrou, Pai, nesta live hoje, Senhor. Verdade. Visita poderosamente, toca, cura, liberta, restaure e aviva, Pai, o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Quero te pedir, Senhor, essa palavra seja edificada sobre a vida de cada um, como o Senhor foi com Josué, com Moisés, ser com o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Coloca o teu povo para meditar na lei de dia e de noite, Pai, em nome de Jesus. Põe perseverança, Senhor, sobre a vida do teu povo, Pai. Visita poderosamente a cada um, os casamentos sejam visitados, restaurados hoje, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Eu te peço esses homens transformados hoje, Pai, em nome de Jesus, com a direção da mesma forma que Josué foi servo, Pai, que os teus servos aprendam a ser servo, submisso, obediente a Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, Senhor, nesta noite, visita os celeiros do teu servo, tira todo o opróbrio, toda a miséria, Senhor, toda a assolação, Pai, caia por terra hoje, Pai, pelo poder do nome de Jesus, Pai. Que os seus servos tenham celeiros transbordantes, Pai, que eles tenham para enviar às nações, Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço também, dá poder, Senhor, poder financeiro nesse momento, para adquirir, para conquistar, Pai, aonde os teus servos colocaram a planta dos pés,
dá ali por herança, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Coloca todos os inimigos por terra, Sim, Pai, Senhor, em nome de coloca Jesus. mesmo, Pai. Tira toda a contaminação do meio do Em teu nome de povo, Jesus. Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Batiza o teu povo hoje, Sim, Pai, Senhor. com esse fogo do Espírito Santo, Aleluia. Senhor. Ora, caia, Xúria, decanta, lalabaxúria, decanta, Xúria, decanta, lalabaxúria, decanta, lalabax. Eu te peço, Deus, em nome de Jesus, visita poderosamente, sara a tua nação, Pai, sara o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Coloque em patamares mais altos para viver o sobrenatural, Pai, em nome de Jesus. Que a perseverança faça parte do nosso dia, Pai, em todas as áreas, Pai, em nome de Jesus. Sela o teu povo, batiza o teu povo, Pai, em nome de Jesus. Que o teu povo hoje passe pelo Jordão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que as famílias sejam convertidas, que essa conversão em massa alcance a todo mundo nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. E aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, liberta, restaura e aviva, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo e ministro do Senhor, envio os teus servos para uma noite extraordinária, debaixo de poder, de unção e de autoridade, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus. Glória a Deus. Muito bom estar com vocês. Você vê que 1h30 passou aí, ó, rapidinho. Queria agradecer a todos que entraram, aqueles que vão ver na retransmissão também. Não se esqueça que logo depois vai para o canal do YouTube. Quem vai quiser estar ver no YouTube disponível lá. O Bispo Fábio, eu tenho carinho e logo na sequência coloca lá, dá para você compartilhar, enfim, né? Tem a playlist lá, né? Tem a playlist de Homens Transformados. Em nome de todos os programas, né? Esse aqui é o 11º. Lembrando, semana que vem é o nosso último programa. Sexta-feira que vem. Então você vai chamar mais uma pessoa. Chama mais uma pessoa. Chama mais uma, compartilha. Tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com a sua vida e com a vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. Da mesma forma que foi transformada a tua, você vai transformar de outra. E que semana que vem você venha contar testemunho. Antes da gente começar, da gente entrar no ar, eu quero contar testemunho que eu vi o que Deus fez na minha sua vida. Amém? Em nome de Jesus, a vida daquele que está precisando ouvir seu testemunho. Amém? Pessoal. Esta é Hebrom, Igreja Apostólica Internacional, a sua terra prometida, a minha terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, pessoal. Um beijo grande, fica na paz do Senhor e até domingo. Domingo tem culto às 10 horas da manhã. Não se esqueça, semana que vem tem propósito da família. É verdade. Chama no WhatsApp quem quiser participar, 11 970 13 8161. Um grande beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.